Muito obrigada, Filipe, por ter aceito participar neste podcast e se falássemos da Europa. O Filipe Honrado é da representação permanente de Portugal na União Europeia, mas obviamente está aqui a título pessoal. Mas nós estamos hoje aqui a debater a participação de Portugal nas instituições europeias. Há algum tempo, vimos na imprensa que Portugal está subrepresentado nas instituições europeias. Quando eu falo de representação, falo da presença de funcionários portugueses nas instituições europeias, na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, no Secretariado-Geral do Conselho de Ministros. Qual é a sua análise relativamente a esta problemática? Bom, primeiro que tudo, Margarida, muito obrigado pelo convite que me faz. E que eu tenho muito prazer em aceitar, duplamente agradeço, porque de facto, primeiro é de facto a área com que lido na representação permanente, como disse, e por outro lado é uma área importantíssima e que tem a ver com a representação de portugueses dentro das instituições, como disse, e que tem a ver com a própria legitimidade das instituições, porque isto não é apenas um problema dos Estados-membros, é um problema também da União Europeia, porque... A União Europeia, as instituições costumam chamar equilíbrio geográfico. Equilíbrio geográfico. O equilíbrio geográfico é de facto um problema central e que tem a ver com a legitimidade, porque de facto fala-se muito da erosão dos sistemas políticos na Europa, mas de facto os cidadãos europeus gostam de ver representados nas instituições a sua própria maneira de ver, enfim, a realidade, as perspectivas que têm da própria política europeia e, portanto, a representação de funcionários das várias nacionalidades dentro da União Europeia e dentro das instituições da União Europeia é muito importante. Aliás, trata-se de uma União. Como sabe, como a Margarida bem sabe, a União não é um somatório intergovernamental de Estados, é uma União. E essa União deve ter nela própria, aliás, o Tratado assim o diz, e o próprio regulamento que se denomina por Estatuto dos Funcionários, diz que há que observar um equilíbrio geográfico entre os vários Estados-membros da União Europeia dentro das instituições. Eu ainda me lembro dos tempos, em 94, quando cheguei a funcionária da Comissão Europeia, era muito importante para os portugueses conhecerem um português ou uma portuguesa que estava na Comissão, com quem às vezes era preciso falar, muitas vezes apenas para saber com quem falar para tratar de um assunto concreto. Eu acho que nós ultrapassámos essa fase, porque hoje, quando um português, uma empresa portuguesa, uma escola, uma universidade, uma instituição, quer acompanhar um programa europeu, quer saber o que se faz com o Erasmus, ou como se apoia a política de desenvolvimento, como é que se financiam os projetos de desenvolvimento, hoje tudo isso está online. Portanto, há um princípio de transparência que se adquiriu de forma muito sólida, desde o momento em que nada disso existia, porque não existia sequer o uso da internet na gestão das instituições, mas hoje esse processo, digamos, está facilitado. As pessoas, os portugueses, já não precisam de falar com um português ou uma portuguesa numa instituição para saber com quem é que eu tenho que falar para resolver este problema, porque essa informação está online. Agora, independentemente disso, portanto, essa fase está ultrapassada, mas, como o Filipe estava a dizer, de facto importa haver uma presença de funcionários portugueses nas instituições, porque nós costumamos dizer que a partir da altura em que entramos nas instituições perdemos a nossa nacionalidade, somos funcionários das instituições, do interesse comum, mas nunca nos esquecemos que somos portugueses. E, portanto, é importante que exista, de facto, uma presença de portugueses nas instituições como funcionários. Sim, de facto, é fundamental e, aliás, falou da parte da digitalização e da informação que está disponível online e, de facto, Portugal tem feito um enorme esforço na divulgação das carreiras europeias aqui, na REPER. Eu faço parte de uma sucessão de conselheiros que há 20 anos têm este pelouro na REPER. Se não estou em erro, creio que são 20 anos,
E, de facto, Portugal fez um enorme esforço para difundir e promover as carreiras europeias em Portugal. Portanto, nomeadamente através de meios digitais. Hoje existe um site que é o Eurocid, eu não sei se as pessoas o conhecem, mas é um site que tem grande difusão em Portugal e aqui também em Bruxelas. Há o Eurocid, há o Facebook, há, evidentemente, o LinkedIn, que foca e que põe em evidência todas as candidaturas, todos os postos que são... E para um longo período de tempo. Normalmente há uma programação que é feita... Há uma programação. A Reper, um dos trabalhos da Reper é, de facto, recolher toda a informação que existe sobre concursos que estão abertos e transmiti-los, a Portugal, ao Ministério dos Estrangeiros, para que sejam difundidos através de vários canais. 3 deles eu já citei, mas há outros, não é? Há digamos... como existem vários tipos de concursos, há concursos mais especializados em determinadas áreas, mais orientados em determinadas áreas. Nós também trabalhamos com digamos, informação que é direcionada, por exemplo, para ordens profissionais e para organismos que lidam com uma determinada área na qual o concurso é, de facto, feito. E, portanto, há todo esse trabalho que é feito na divulgação das oportunidades que se apresentam aqui, não apenas de concursos EPSO, atenção, porque existem hoje uma diversidade de vias de acesso à União Europeia. A EPSO é a agência da União Europeia que faz os concursos e que é responsável pelo recrutamento. A EPSO é uma agência criada em 2004, no quadro de uma reforma que foi orientada pelo comissário britânico na altura, Neil Kinnock, e que criou, como se lembrará a Margarida, antes de 2004, a Comissão Europeia tinha um papel muitíssimo relevante na seleção e recrutamento de funcionários. Esse papel e essa missão foi dada a um organismo que foi criado, que é o EPSO. Portanto, nós chamamos o Ofício de Seleção da União Europeia, do qual a Comissão passou a ser um mero stakeholder, porque de facto o Parlamento também, enfim, todas as instituições são stakeholders. Os concursos passaram a ser para todas as instituições. Exatamente. Quando há as listas finais, são pessoas que estão à disposição de todas as instituições. Mas eu agora ponho a questão ao contrário. Portanto, o Filipe acabou de nos dizer como é que se faz a divulgação da informação de que esses concursos têm um lugar. Eu agora ponho a questão ao contrário. Qual é o interesse, ou o que é que diria a um grupo de jovens, por exemplo, um grupo de jovens licenciados, embora nós saibamos que os concursos não são só para licenciados, são para profissões técnicas, eletricistas, gente da área do som, etc., motoristas, mas também técnicos superiores, que nós temos uma terminologia que é os chamados ADs, mas que nas carreiras em Portugal são as carreiras técnicos superiores, mas eu ponho-lhe uma questão muito concreta. Como é que explicava a um conjunto de jovens o interesse de serem funcionários europeus, por um lado, e, por outro lado, o que é que eles tinham que fazer para se prepararem para fazer esses concursos? Porque nós sabemos que os concursos gerais têm 80 mil candidatos. Claro que sim. Desde logo, a importância da presença de portugueses dentro das instituições europeias. E porquê? Porque Portugal é um país da União, enfim, é quase uma redundância dizer que o destino de Portugal está ligado ao próprio destino da União Europeia. A União Europeia é fundamental e é uma força estruturante, uma força política estruturante no futuro de Portugal e, portanto, é cada vez mais importante que Portugal, dentro das instituições, saiba de facto imprimir o nosso modo de ver, a nossa sensibilidade política, a nossa cultura e de facto eu diria e portanto desde esse ponto de vista os jovens têm todo o interesse e toda a legitimidade, diria eu também, para entrarem e trabalharem nas instituições europeias. Como é que se entra numa instituição europeia? Portanto, para além dos Como é que se preparam, exatamente? Como é que se preparam? A preparação, enfim, há vários instrumentos que podem ser utilizados para a preparação nos concursos. Em Portugal existem, desde logo, várias
várias plataformas online, onde as pessoas podem, de facto, preparar-se para os concursos europeus. Os concursos têm duas fases muito bem delimitadas. Uma fase de computer-based test, uma fase de pré-seleção, que é composta por 3 tipos de exames. Um exame de capacidade linguística, um exame de capacidade matemática, de raciocínio matemático e, finalmente, um teste de capacidade de raciocínio abstrato. Portanto, existem livros, existem, de facto, instrumentos online que ajudam a preparar esses concursos e o próprio Centro de Informação Jacques Delors do Ministério dos Estrangeiros dispõe de facto, de material didático para que ajude à formação desses concursos. Para além disso, tem havido também em Portugal, enfim, tudo isto foi de alguma forma parado pela pandemia, porque a pandemia perturbou de facto o trabalho nesse sentido, mas de qualquer das formas tem-se feito webinars também, para pessoas interessadas nos concursos, explicando-lhes quais são as fases do concurso, como é que eles se preparam e de facto, a preparação para a primeira fase é sobretudo uma preparação que tem a ver com a repetição de exercícios, portanto, a preparação, porque de facto, para lhe falar, por exemplo, do raciocínio matemático, que é uma das provas mais difíceis desta bateria de testes que existe na primeira fase do concurso, o problema não é tanto o raciocínio matemático em si, porque de facto o que é necessário para resolver todos aqueles problemas são as três funções básicas, aritméticas básicas, portanto, a adição. Eu diria que é o português, que é a interpretação. De facto, o português é muito importante, a interpretação em português, saber a leitura do que está e, de facto, depois as três funções aritméticas e uma regra 3 simples, e etc., a pessoa consegue, de facto, resolver o problema. Antes disso, há um trabalho com as universidades, por exemplo, cursos. Eu conheço o que se faz em alguns países e a forma como administrações de vários países acompanham os concursos, no sentido de acompanharem os candidatos desses países nos concursos. E desde logo, uma formação inicial nas universidades, no sentido de sensibilizar os alunos para o interesse de se tornarem funcionários de organizações internacionais, designadamente das instituições europeias, e é bom dizer que não são só os alunos de Direito ou de Ciência Política ou de Relações Internacionais. Não. Já o dissemos, mas... Exatamente, é importante referir essa questão, mesmo para licenciados, são normalmente todas as licenciaturas. Às vezes há cursos específicos, mas são normalmente todas as licenciaturas. Isso é um ponto muito importante, porque ainda há a noção de que nós, enfim, são apenas Direito, de facto, a União Europeia é uma questão jurídica, não há dúvida disso, mas de facto, não é, as carreiras dentro das instituições não são de maneira nenhuma ou não estão de maneira nenhuma são abertas a alunos de Direito ou alunos de Ciência Política. Como sabem, a agenda internacional está repleta e a própria agenda europeia está repleta de áreas que são áreas técnicas, desde a saúde, o ambiente, o digital, etc. E, portanto, é nessas áreas também, e muito nessas áreas também, cada vez mais, diria eu, com a pandemia, a área da saúde está a ter um desenvolvimento enorme, não é? E, portanto, é nessas áreas que se procuram também pessoas para trabalhar nas instituições. Portanto, próprios médicos, os próprios profissionais de saúde, as próprias pessoas habituadas, por exemplo, a gerir hospitais, por exemplo. Todas essas pessoas são chamadas, de facto, e podem concorrer a concursos de acesso às instituições europeias. O que é que se faz em Portugal? Nós temos feito um grande esforço nas universidades e nomeadamente, em 2002, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 2, não sei se a Margarida conhece a figura dos Career Ambassadors. Sim. E, portanto, nós tínhamos 2 em 2018 e neste momento são 8. Portanto, estamos a apostar muito na sensibilização feita por essa via. Hoje temos 8 universidades envolvidas na difusão e na formação e na sensibilização de universitários para as carreiras europeias. Portanto, a coordenação que é feita com esses 8 Career Ambassadors. Para além disso, também recentemente tínhamos apenas um Staff Ambassador. Portanto, os Staff Ambassadors são
pessoas já dentro das instituições, funcionários ou pessoas que estão vinculadas às instituições e que nos ajudam também nesse trabalho. E tínhamos em 2018, quando eu cheguei, apenas um no Parlamento Europeu e temos agora 4. Aliás, para lhe dar um exemplo do que nós fazemos, vamos reunir no próximo dia 11, isto é, enfim, no próximo dia 11 os Blue Book portugueses. São os estagiários. Os estagiários, peço desculpa. As siglas e os nomes são os estagiários. Como as pessoas, não sei se as pessoas saberão, mas existe um estágio profissionalizante, que eu também fiz por acaso, mas um estágio profissionalizante. Fez o Filipe, fez o rei de Espanha, fez o rei de Marrocos. Podemos fazer aqui uma grande lista de gente que fizeram o chamado estágio. Aliás, só um pequeno pormenor, chama-se Blue Book, porque foi criado numa altura em que os currículos eram distribuídos aos funcionários com uma capa azul. Eu ainda sou desse tempo em que nós recebíamos um livro com uma capinha azul com os currículos todos para escolher os estagiários. E aí tínhamos, de facto, olhávamos para aqueles que nos interessavam mais, como é evidente. Mas hoje não é papel, é online, mas continua a chamar-se Blue Book. E é preciso ter a noção... Livro azul. É preciso ter a noção que esses estágios são dos estágios profissionalizantes, peço desculpa, mais importantes na Europa, dos mais importantes na Europa. Há 1000 estagiários em cada semestre. Exatamente. Cerca de 1000 estagiários em cada semestre nas instituições, na Comissão Europeia nomeadamente, e, portanto, existe desde 2018 e eu agora também gostaria de focar que os concursos CEP são muito importantes para o acesso às carreiras europeias, mas existem novas vias que se estão, de facto, a desenvolver e uma delas é o Juniors Professional Program, que é um programa que foi lançado pela Comissão Europeia em 2018 e que tende a selecionar, ou cujo objetivo, aliás, não tende, mas cujo objetivo é selecionar os funcionários, os estagiários mais capazes, enfim, os estagiários de excelência num determinado universo de estagiários e propor-lhes um contrato de agente temporário no fim do estágio que depois lhes dá a possibilidade, de facto, de fazer a titularização e de fazer a titularização através de concurso interno. Os concursos internos são, por definição, enfim, a priori, mais acessíveis que o concurso externo, porque, como a Margarida bem disse, o concurso externo são 80.000 candidatos, enquanto o concurso externo são muito menos candidatos, para além do facto da pessoa já tem a experiência da própria... Já conhece a casa. Conhece a casa e tem a experiência dentro da própria instituição. Eu tive essa experiência que eu fiz parte do júri de seleção, do painel de seleção em 2012 e, de facto, era claro que, apesar do esforço que as instituições faziam para não favorecer aqueles que já tinham passado pelas instituições como estagiários e colocar-se numa atitude de neutralidade e, efetivamente, os que tinham tido uma relação anterior como estagiário, como contratual com as instituições europeias, tinham claramente uma melhor preparação do que os restantes. Mas, portanto, primeiro desafio é... Se me permite só completar claro. A sua ideia, o seu raciocínio, é preciso ter a noção que 85% das pessoas que entram nas instituições gravitam em torno das instituições. Exatamente. Portanto... Mas há a fase seguinte, porque quando a pessoa é selecionada num concurso, não entra imediatamente na instituição. Tem que alguém ir buscá-la à chamada lista de reserva para que a pessoa entre na instituição. Mas nós hoje somos, e aí precisa de apoio. Eu penso que o Filipe, normalmente, há aí, digamos, uma estratégia nacional de procurar colocar os portugueses e encontrar postos para os portugueses. Claro que sim. Mas há a outra dimensão, ou seja, a pessoa chega à instituição, torna-se funcionário de uma instituição e depois precisa de fazer a sua carreira. E, de facto, onde os lugares são determinantes para, eu não diria para favorecer a Portugal, mas para ter uma maior sensibilidade àquilo que é o impacto em Portugal de uma determinada política, quem tem poder para agir nesse contexto são pessoas que estão no topo da carreira.
E, portanto, e nós hoje, e eu recentemente tive, aliás, na sequência desse artigo sobre a presença de Portugal nas instituições, tive exatamente a ver a evolução da presença de Portugal nas instituições, nos diferentes níveis de funcionários da carreira, e aquilo que eu sinto é que é necessário fazer aqui um esforço grande no sentido de acelerar a carreira de funcionários portugueses e haver aqui um apoio claro às pessoas, no sentido de identificar lugares-chave que são importantes para Portugal. Obviamente, há lugares-chave que são importantes para Portugal, também são importantes para outros países, portanto, temos sempre vários candidatos a esses lugares e sabemos que tudo isto se faz numa base de, digamos, de interesse mútuo, que tem que ser, eu diria, tem que haver aqui compromissos entre as diferentes, digamos, forças, os diferentes atores, no sentido de apoiar a carreira dos portugueses. E nós termos, de facto, funcionários que estão em condições de ser diretor-geral adjunto, etc. Claro que sim. Bem, a Margarida foca aí focou duas coisas que são distintas. Uma das coisas é, de facto, as listas de reserva. A pessoa faz o concurso, portanto, passa essa primeira fase, o Assessment Center, e depois está, de facto, numa lista de reserva. Porque no sistema, isto é preciso também sublinhar isto muito bem, no sistema de seleção da União Europeia, a seleção está separada do recrutamento. Exatamente. O EPSO seleciona. Exato. Quem recruta são as instituições. Portanto, há uma lista de reserva, há uma lista de e reserva, as instituições vão esse é o à primeiro lista ponto. de reserva. As instituições vão à lista de reserva buscar pessoas. E, de facto, nós falávamos há pouco dos 85% que gravitam à volta das instituições, e é preciso ter a noção que muitas instituições vão buscar às listas de reserva pessoas que já trabalharam nas instituições, inclusivamente, ou que já conhecem. Isto é um facto e não há que escamoteá-lo. Bom, este é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto que focou é um trabalho mais da Reper, digamos, e um trabalho mais político, que é o trabalho de acompanhamento dos funcionários nas suas próprias carreiras. E isso é um trabalho que nós fazemos, enfim, a concorrência é muita, de facto, nós somos 27 Estados a tentarem politicamente colocar as suas peças... E com gente muito competente. E com gente muito competente, como é evidente, e, portanto, nós temos uma massa crítica que é menor que outros Estados-membros. E, portanto, e de facto, é muito importante a massa crítica que se tem dentro da instituição. Eu daria aqui o exemplo dos italianos, por exemplo. Os italianos dão-se ao luxo de não ter um homólogo meu na própria representação permanente, porque têm uma massa crítica de tal forma grande dentro das instituições. Funcionam em rede. Que funcionam muito em rede, que nós, enfim, temos menos a vocação para o fazer. E, de facto, essa rede substitui-se quase a um trabalho sistemático de colocação de pessoas dentro das instituições. Eu também dou o caso da Grécia, que é talvez um caso ainda mais eloquente, dado a dimensão que é a nossa e o peso, enfim, o peso político, digamos, dentro da União. Os gregos não estão, apesar de terem um passado de crises e de falta de recursos, também não estão que não estão subrepresentados dentro das instituições. Portugal está, e está-o por dois motivos. Primeiro, isso é uma coisa que nos preocupa, e preocupa-nos relativamente a essa, digamos, a essa realidade que lhe falava da massa crítica. Porque, por um lado, nós temos, desde 2004, um bocadinho menos de sucesso nos concursos EPSO, nos concursos de acesso, e depois temos, como a Margarida saberá perfeitamente, um movimento de aposentações dentro das instituições. Portanto, nós, como sabe, o grosso dos funcionários portugueses, imediatamente dos técnicos superiores, entraram em 86 e o ano 2000, eu diria 96, 97. E, de facto, essas pessoas, naturalmente, 35 anos depois, estão-se a aposentar. E nós estamos perante um hiato geracional. Portanto, o relatório, que é aqui uma peça fundamental de todo este contexto, um relatório da Comissão de 2018, de 19 de junho de 2018, sobre desequilíbrio geográfico, falava fourchette, como é que se diz em português? Portanto, no intervalo do grau
à AD5, à AD9, faltavam já em 2018 14 funcionários portugueses. Portanto, no início da carreira. No início da carreira e, falando do intervalo AD, portanto, AD técnico superior 9, técnico superior 12, faltavam já na altura 68 funcionários. E, portanto, este movimento de aposentação tem-se vindo a agravar com os anos, não é? Portanto, vão saindo cada vez mais pessoas e, portanto, a situação é, de facto... Portanto, o que é que nós podemos concluir? Primeiro, continuar com a divulgação dos concursos. Segundo, encontrar atores em Portugal que se disponibilizem para fazer uma formação e uma preparação dos jovens que estão interessados em participar nestes concursos e depois, evidentemente, um acompanhamento, quer a partir do momento em que a pessoa passa o concurso e entra numa lista de reserva, quer depois ao longo da sua carreira. O que eu penso que é importante destacar, sublinhar, é o facto das carreiras europeias serem muito interessantes do ponto de vista político-profissional, porque tem, de facto, um nível de exigência muito grande, trabalha-se num ambiente multicultural. Evidentemente, a integração às vezes é difícil, temos de trabalhar numa língua que não é a nossa e quando queremos expressar alguns sentimentos torna-se mais difícil, mas como eu costumo dizer, ao fim de 6 meses estamos integrados, mas sobretudo contribuímos para a construção da União Europeia e para, digamos, muitas vezes sermos aqui interlocutores com os atores políticos portugueses na relação com as instituições europeias. Sem dúvida, Margarida, eu posso, enfim, a Margarida foi funcionária da Comissão Europeia durante muitos anos, mas eu posso também, enfim, completamente corroborar, enfim, ao meu nível, porque eu, de facto, eu fiz aqui o Colégio da Europa, depois, entre o Colégio da Europa e a entrada no Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu tive vários contratos nas instituições, aqui aliás, nos anos 90 vivi aqui há 10 anos, portanto, trabalhando para as instituições e depois também trabalhando para a Embaixada Bilateral. Mas, de facto, o tipo de trabalho é extremamente desafiante. É preciso não esquecer que Bruxelas é o centro, digamos, nevrálgico de muita informação, de muita coisa que se decide e que tem um impacto. Às vezes é difícil em Portugal as pessoas perceberem-se disso, mas o que se decide aqui tem um impacto enorme nos Estados-membros e na vida das pessoas e na vida dos cidadãos. E, portanto, é de facto a possibilidade para os jovens portugueses e os menos jovens também de participarem nesta aventura e neste desafio que é a construção europeia. Não há dúvida nenhuma. Muito obrigada, Filipe, por termos tido esta oportunidade de trocarmos aqui pontos de vista sobre a necessidade de valorizarmos e aumentarmos a presença dos portugueses nas instituições europeias. Muito obrigada e muito sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado muito obrigado por esta oportunidade que me deu.